Sobre isso, a gente inclusive conversa a partir de agora com o prefeito de Marília, Daniel Alonso, que é do PSDB, está com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Boa noite, prefeito. Seja bem-vindo. Obrigado pela entrevista. É um prazer ouvi-lo aqui. Boa noite, Vitor Brau. Boa noite a todos que estão aí, ao Augusto Nunes, ao José Maria Trindade e também ao Guilherme Fiuza. É uma alegria e um prazer muito grande estar com vocês. Ô prefeito, eu digo que é curioso o caso de Marília, porque aí a cidade foi classificada na fase 2 pelo governador João Dória naquele plano de flexibilização da quarentena. Tem 5 fases, Marília foi colocada pelo governador na fase 2. Mas o senhor, por meio de um decreto, colocou a cidade na fase 4, porque entendeu que por aí já havia condições para se flexibilizar mais do que havia determinado o governo do estado. Queria saber do senhor exatamente por que o senhor tomou essa decisão, o que é que o leva a crer que a situação é melhor do que supõe o governador e se houve um erro de avaliação, se errou o governo do estado ao colocar Marília apenas na fase 2. Ok. Bom, se fizermos uma comparação com o regulamento, ou seja, os critérios que foram adotados pelo estado com o regulamento e os critérios de classificação de um campeonato de futebol, eu diria para você que realmente houve um equívoco de avaliação da equipe técnica do governador. Eu digo por quê? Porque quais são os critérios? Os critérios, em primeiro lugar, é número de casos e ocupação de leitos. E quando nós analisamos e avaliamos a situação que se encontrava Marília, e comparamos com regiões vizinhas da nossa, por exemplo, citaria aqui a região de Bauru, região de Prudente, nós estamos muito melhores do que estas regiões. E essas regiões estão classificadas na faixa amarela e nós na faixa laranja. Então, só para os senhores terem uma ideia, rapidamente, hoje, região de Marília tem 48 casos a cada 100 mil habitantes, ao passo que Bauru tem 101 casos a cada 100 mil habitantes. Região de Marília tem 2 óbitos a cada 100 mil habitantes, região de Bauru tem 5 óbitos a cada 100 mil habitantes. Esses dados são atualizadíssimos. Quando eu trago só para a cidade de Marília, nós temos apenas um óbito para 250 mil habitantes, que é o número da população nossa aqui. Então ficou claro que houve aí um equívoco que, ao meu ver, eu não poderia cometer essa injustiça com a cidade de Marília, com a população de Marília, que, desde quando foi decretada a pandemia, nós fizemos um pacto social aqui. Nós unimos a cidade em torno desta causa, dessa missão, que era combater o vírus e também o emprego, a economia. Toda a sociedade participa, inclusive autoridades médicas, autoridades científicas. É bom sempre lembrar que Marília, nós temos aqui 2 faculdades de medicina, somos uma referência em saúde para o estado e para o Brasil, e nós, lá no início, já havíamos decretado a nossa quarentena até antes do governo do estado. Quando nós fomos reabrir, com toda a responsabilidade, com todo o cuidado, com todos os critérios protocolares, com tudo aquilo que a vigilância sanitária determinou, nós fomos impedidos por conta da extensão, do prolongamento do decreto do governo do estado de São Paulo. Então, isso deixou não só eu, como todos os prefeitos, de mãos atadas. Então, aí não poderíamos mais ficar esperando. Marília ficou mais de 70 dias, tudo aqui, uma grande parte do comércio, das atividades fechadas. Imagina um restaurante que tinha feito suspensão de contrato de trabalho com seus funcionários, Sim, que já estava voltando, porque 2 meses apenas, né, segundo o que foi liberado pelo governo federal. Então, ia voltar como com esses estabelecimentos fechados. E outra, quais são os critérios principais? É ocupação de leitos e número de casos. Então, só para os senhores terem uma ideia, hoje nós temos aqui temos 150 leitos disponíveis e temos apenas um internado num leito de UTI, apenas um caso. E eu tenho ainda o meu hospital de campanha que eu não coloquei em prática ainda. Nós aqui fizemos uma coisa diferente.
como nós temos vários hospitais na cidade, nós, antes de fazer alugar hotel, montar tenda, barraca, nós conversamos com todos os gestores dos hospitais e todos eles falaram: prefeito, temos condições de dobrar o número de leitos para a Covid, sem deixar de dar atenção à média e alta complexidade. E eu vou dizer, nós continuamos fazendo os atendimentos, os procedimentos de cirurgias eletivas. Pois bem, prefeito, além disso, eu ainda tenho o dobro de leitos para oferecer para a população. Pergunta agora de Augusto Nunes. Vai lá, Augusto. Prefeito, já é possível fazer um balanço do que aconteceu com a retomada da atividade econômica? E ainda há algum tipo de restrição ou está tudo aberto, funcionando? Então, as atividades que estavam paralisadas, todas elas estão funcionando, evidentemente, ainda de forma parcial, com restrições, e o controle sanitário, nós não abrimos mão dele. Então, a fiscalização está na rua, o comércio, em geral, os restaurantes estão colaborando, estão fazendo a sua parte, fiscalização checa e ver que tudo está funcionando direitinho. Tivemos, sim, uma preocupação no primeiro dia, na segunda-feira, que parecia véspera de Natal, mas percebemos que ontem já foi melhor que segunda e hoje melhor do que ontem. Então, tranquilizou. Acreditamos que havia aí um represamento, principalmente o pessoal colocar as contas em dia, pagar o carnê e tal. José Maria Trindade, sua pergunta, Zé Maria. Pois é, prefeito, muito boa noite pessoal de Marília. Nós sempre falamos aqui sobre exatamente esta individualização, esta postura de tratar até bairros de forma diferente. Parece que São Paulo está entrando nesta lógica, né? Essa pergunta do Augusto é muito interessante porque há esse debate de que mesmo quem está fora da quarentena sofre economicamente porque o mundo em outros lugares acabou parando também, né? Mas como a gente vê esta circulação do vírus em regiões como no Ceará, em Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro, lugares onde há um aeroporto internacional muito intenso, isso acabou atingindo muito ali. Mas o senhor tem dados ali de como se pode fazer esta contenção do vírus, mesmo funcionando o comércio minimamente, ou com os cuidados naturais, né? Os dados, eles são atualizados diariamente, inclusive, nós, além dos dados que nós temos aqui, fornecido pela nossa equipe epidemiológica, nós temos e acompanhamos o próprio Sistema de Análise de Dados do Estado, que é o SEAD, é por ele que nós baseamos. E, evidentemente, que aumentar a flexibilização ou ter que restringir mais, tudo depende do nosso GPS, que, mais uma vez, é o número de casos, ocupação de leitos. Isso nós temos que ficar atentos. Agora, o que já é de convencimento geral é de que quarentena não é vacina. Então, nós temos que aprender a conviver com o vírus, que é o que estão chamando do novo normal. Então, nós temos que voltar às nossas atividades, o nosso pão de cada dia, a nossa economia e, ao mesmo tempo, se preservar e poupar as nossas vidas. E é claro que, em se tratando aqui de Marília, eu estou acompanhando de perto toda a movimentação e eu posso dizer que nós estamos tratando as coisas com muita responsabilidade, sim, de uma forma geral. Então, agradeço muito ao governador por ter devolvido aos prefeitos e a nós a autonomia, até porque, vamos ser bem sinceros, nós não somos crianças que precisa ficar falando todo dia, falando o que nós precisamos fazer. Isso já virou um mantra para todos nós, já sabemos. Guilherme Fiuza, conosco aqui o prefeito de Marília, Daniel Alonso. Vai lá, Fiuza, sua pergunta. Prefeito, bom, em primeiro lugar, eu acho que essa sua frase, quarentena não é vacina, se eu fosse dono de jornal, ela seria manchete do meu jornal amanhã, com toda certeza. Quarentena não é vacina e, a partir daí, quer dizer, nós estamos vendo a situação na sua cidade, um leito de UTI ocupado,
capacidade ampla de atendimento, eventualmente de um eventual crescimento, né, de número de casos, hospital de emergência ocioso e à espera, né, quer dizer, você manter uma cidade como essa trancada, nem a peste negra, né, talvez a peste negra significasse manter uma cidade como essa trancada. Então, quero dar os parabéns pela sua iniciativa e, nessa linha, perguntar, certamente o caso de Marília será inspirador, né, nessa linha quarentena não é vacina, com toda a responsabilidade, monitoramento, como o senhor está dizendo, né, houve aqui um aumento de casos, vamos segurar. Esse controle, imagino que seja dificílimo de fazer, porque é no dia a dia, é em todo o comércio, são todos os estabelecimentos, tem uns que são 20%, né, de ocupação, outros que são 40%. Então, a minha pergunta é a seguinte, o senhor está conversando com os seus pares, porque o senhor vai se tornar um líder nessa retomada, né? O protocolo de Marília será seguido com certeza por muita gente que está ainda inibido, né, de fazer um movimento como o do senhor. Sim, bom, em primeiro lugar, muito obrigado, Guilherme, pelo elogio. Nós temos o nosso conselho municipalista, onde se reúne semanalmente os 16 prefeitos que são os líderes aí das suas regiões, das DRS, além de conversarmos aqui também com todos os prefeitos da nossa região. Então, esta minha visão, eu já venho colocando no nosso comitê. Claro que eu respeito a decisão de cada prefeito, respeito também a visão do Estado, o plano São Paulo. Somos do mesmo partido, sou do mesmo partido do governador, mas eu não posso penalizar a minha cidade. Eu devo essa flexibilização, essa reabertura à minha cidade, que vem fazendo a lição de casa. Todos estão envolvidos, todos estão engajados. Nós não moramos na União, nós não moramos no Estado, nós moramos no município. Agora, o presidente manda fechar, o governador, ou melhor, o presidente manda abrir, o governador manda fechar e o prefeito faz o quê? Ele fica numa situação muito difícil. Ô prefeito, e o governador João Dória já reagiu a essa decisão do senhor de colocar a cidade numa fase diferente daquela que ele havia estipulado para a cidade? E o próprio Ministério Público já estuda ou já ingressou, inclusive, com uma ação contra a Prefeitura de Marília por essa decisão do senhor de colocar a cidade na fase 4 e não na fase 2, conforme estipulado pelo governador Dória. Queria saber do senhor como é que o senhor reage a isso? Tem medo de represálias jurídicas e até políticas por essa decisão do senhor, prefeito? Ô Vitor, bom, em primeiro lugar, eu fui eleito pela minha cidade, pelo meu povo. A cidade está comigo. Isso é importante. Eu vou respeitar sempre a justiça, vou respeitar sempre o nosso governador, o nosso presidente, mas eu não posso cometer incoerência e injustiça com a nossa cidade. Nós trabalhamos com dados, nós trabalhamos com fundamentos científicos, nós trabalhamos com as autoridades da saúde, que nos dão respaldo para as nossas decisões. Então, é muito importante isso, que nós tenhamos essa autonomia para cuidar do nosso pedaço, do nosso chão aqui. É isso que importa. Eu não tenho medo da represália, não. A relação que eu tenho com o governador e com todos os secretários é muito boa, de respeito, deixando claro que essa é uma decisão técnica e não é política. Quanto à justiça, está aí para analisar. Inclusive, a Câmara Municipal de Marília fez um projeto-lei e aprovou por unanimidade, nos dando esta autonomia de gestão sobre as decisões aí do enfrentamento à pandemia. Augusto Nunes, mais uma pergunta, Augusto. Prefeito, o governador de Minas decidiu desde o primeiro momento que os prefeitos seriam responsáveis pelo combate ao coronavírus na sua cidade e fez isso com sucesso. Nós temos repetido aqui uma frase que foi usada pelo governador e que eu queria saber se o senhor endossa. Ninguém conhece uma cidade melhor que o seu prefeito. Estou certo? Corretamente. É exatamente isso que eu defendo. Essa é a minha indignação, essa é a minha luta. Porque todos os problemas da cidade caem sobre o prefeito.
o problema de abastecimento, da saúde, da educação, do buraco na rua, da limpeza, do lixo, ninguém vai cobrar o governador, ninguém vai cobrar o presidente, cobra o prefeito. José Maria Trindade, sua pergunta, Zé. É só para perguntar ao prefeito se ele está avaliando e já admite ou pensa na possibilidade de recuar se houver uma mudança de quadro. Estamos sempre abertos ao diálogo, evidentemente. É claro que se houver aí uma reavaliação, uma reclassificação do nosso município, dentro das regras do jogo, direitinho, é claro que nós queremos estar, sim, alinhados, sem sombra de dúvida. E para fechar, a pergunta é de Guilherme Fiuza. Você, Fiuza? Prefeito, o que o senhor está achando da discussão sobre mudança de calendário eleitoral esse ano? Eu quero que a eleição aconteça dia 4 de outubro. Essa é a minha opinião. Aconteça dentro do que está programado já. Ok, nós ouvimos aqui então o prefeito de Marília, Daniel Alonso, do PSDB, esteve com a gente em Os Pingos nos Is. Obrigado, viu, prefeito? Boa noite ao senhor e obrigado pela entrevista mais uma vez. Muito obrigado, Vitor, e a todos os que me acompanharam aí. Foi um prazer muito grande. Nós é que agradecemos. Agora, 7h30.